com um negocinho aqui bem em cima, em alguma coisa melhor. Então, temos cripta, temos térreo, temos capelas, temos torres. Essa aqui é uma que a gente quase imagina como um castelo, porque a gente olha essas torres e parece realmente aquelas torres de castelo medieval, o que a gente vai tratar aqui na semana que vem, desses castelos fortaleza. Mas não, então aqui nós temos a igreja, que é a Sé de Viana do Castelo, então em Portugal. Uma espiritualidade puramente medieval. O que é ter uma espiritualidade medieval? A gente acredita em todos os dogmas, temos a igreja moldando o que pode, o que não pode, e a gente acredita em tudo isso. Nós acreditamos no céu, a gente acredita no inferno. Claro que hoje, né, a gente tem medo ainda de ir para o inferno. Não sabemos, é aquela coisa das bruxas, né? Não sabemos se elas existem, mas o que custa a gente acreditar? Não custa nada. Então, essa espiritualidade medieval, ela é mais ou menos isso também. Opa. Aí eu acho que não é, eu tô achando que eu falei isso daqui já. Que a gente falou das basílicas paleocristãs, que reuniam e uniam os fiéis, todo mundo naquele mesmo salão. As românicas já não. As românicas aí a gente tem essa separação. Então, tem a tribuna ali, com uma espécie de um claustro. Então, lá para dentro vão ficar quem? Os padres e os monges, que eram considerados os mais dignos, e os laicos, então, ficam para trás. Aí começam essas barreiras, que são intransponíveis pelos fiéis. Então, quem tem mais poder fica lá na frente, quem não tem, fica mais para trás. Então, a igreja aqui ela já começa, nesse ano 1000, a mudar um pouco. Toda aquela igreja primitiva que a gente conversou aqui também nas aulas de arte paleocristã, sobre a simplicidade da igreja primitiva, que a gente vê que ela começa já a ficar meio distanciada daquela simplicidade. Quais são as características da arquitetura românica, então? Nós temos as abóbodas, os pilares maciços e parede espessa, com abertura estreita, que é usada como janela. Então, é um tipo de tecnologia de arquitetura ainda muito, claro, moderna para a época, mas rudimentar ainda, se a gente comparar, por exemplo, com uma Notre Dame. Né? Uma Notre Dame ou a própria Catedral de Milão, já que eu dei o exemplo dela. Então, ela tem realmente esse peso, é considerada o que a gente chama de fortaleza de Deus, porque realmente é considerada uma fortaleza. Aqui coloquei para vocês, né, chamadas de fortaleza de Deus. Elas são grandes, elas são sólidas, elas não são necessariamente altas, como temos as catedrais góticas, mas elas são grandes, não no sentido de alto. Ela é grande, muito diferente daquelas pequenas capelas no início, lá quando a gente tem o Carlos Magno, né, que começa a criar os mosteiros, e elas são sólidas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Igreja Católica é sólida. Nada abala a Igreja Católica, se a gente pensar por essa simbologia. Rotas dos peregrinos, então, a gente vai ver muitas dessas igrejas, e eu separei uma para vocês aqui, que é da Maria Madalena. Então, essas aldeias vão sendo construídas meio nas rotas dos peregrinos. Eu até falei de manhã para vocês, para quem assistiu a aula da manhã, que as cidades na Rota dos Tropeiros aqui no sul foram surgindo como as cidades na Rota dos Peregrinos. Então, a gente vê 3 rotas, são os locais mais procurados. Nós temos Jerusalém, Roma e Santiago de Compostela. Então, são os 3 lugares de peregrinação. E ali, entre
essas cidades vão surgindo pequenas igrejas, justamente porque aí nós começamos com aquele comércio na Idade Média de relíquias, o comércio, o pequeno souvenir, né, trouxe lá um espinhozinho da coroa de Cristo. Aqui tem o crânio, justamente da Maria Madalena, uma loucura, né?